Boa noite, sejam bem-vindos aqui, né, oficialmente. E nós vamos seguir aqui. Eu vou, para quem está participando aí hoje da aula de forma específica, né, mas especialmente lidando aqui com esse livro, né, que é o Cavaleiro Preso na Armadura, tá? Então, a partir deles, a gente vai refletindo aí sobre algumas coisas, tá? Todo mundo já sabe a premissa do livro, né, a grande maioria do pessoal que vai assistir aqui. É a história de um sujeito, o cavaleiro, que fica preso numa armadura, e aí ele quer tirar essa armadura, a armadura não sai mais, ele precisa fazer uma jornada de autoconhecimento, tá? E nessa jornada ele tem que fazer uma trilha, né? Ele tem que passar por um caminho onde tem 3 castelos. O primeiro castelo que a gente já viu, o Castelo do Silêncio. A gente falou muito sobre a importância do silêncio, da solidão e tudo mais. E agora, esse castelo é o Castelo do Conhecimento, que ele, nesse capítulo, o Castelo do Conhecimento é o castelo a ser encarado lá pelo personagem do livro. Aqui eu vou trabalhar com essa ideia de autoconhecimento, tá? Que, na verdade, é a proposta do livro também, tá? Ele entra naquele castelo para se autoconhecer, perceber coisas sobre ele que ele não percebia. Eu começo aqui com uma pequena introdução, assim, uma pequena olhada no primeiro movimento desse cavaleiro ali, à medida que o capítulo vai desenvolvendo, tá? Então, eu vou ler aqui uns pedacinhos, né? Se você já leu ou tiver com um livro aí, eu identifico a página aqui, né? Até a gente desenvolver um pouco aqui a ideia. Então, já no começo, né, na primeira narrativa, ali na página 72, 73, página 73, sai a parte de cima, né, no Castelo do Silêncio saiu a parte de cima do cavaleiro, chamado elmo, né, aquele capuz, aquele capacete de ferro que o cavaleiro usava. Então, ele tem a oportunidade de fazer a barba, né, e ele fica muito feliz com essa possibilidade, né, ele se sente melhor, o texto diz, né, o livro diz assim, ele parecia se sentir melhor depois que isso foi feito, tá? E ele estava mais livre, e agora se sentia mais livre do que se sentia antes. Então, a primeira atenção que eu chamo de vocês aqui, né, ele faz a barba, a famosa estética, né, ele dá uma cortada no cabelo e tal, e você sabe que todo mundo que vai para o barbeiro, as mulheres que faz maquiagem, que muda o cabelo, muda, a feição muda, né? E aqui é importante você entender que nós não estamos... O pessoal fala muito isso, né? Hoje você vê propaganda de dentista dizendo melhore a sua autoestima, o que não é uma mentira, propaganda de pasta de dente dizendo que você manter os dentes brancos melhore a sua autoestima, também não é de todo mentira, né? Ou, enfim, qualquer cabeleireiro, cosméticos, enfim, loja de roupa, tudo o pessoal trabalha com essa ideia de autoestima, o que é verdade, tá? Mas esse é um campo que a gente chama de autoimagem, que é um componente da autoestima, tá? Quando você está bem, eu estava com camiseta que eu passei, eu cozinhei ali agora há pouco, ela estava meio suja, eu fui lá e botei uma camisa aqui para ter uma aparência melhor. Não tem nenhum problema, né? Nós estamos cuidando da imagem, isso é importante, e a autoimagem, a maneira como você se enxerga, ela é muito importante também nessa demanda da estima, mas não é unicamente a autoestima. A autoestima não se refere apenas à questão estética, então isso é importante destacar, tá? A autoestima não é só imagem, tem a ver com outras demandas, tá? Que não é nem o tema aqui, mas eu achei importante
destacar essa diferença para a gente perceber que a autoimagem faz parte da autoestima, mas a autoestima não é só a autoimagem. Vai ter a ver com valor, vai ter a ver com segurança, vai ter a ver com muitas coisas, tá? Ele vai entrar num castelo, que é o castelo do conhecimento, e o que me chamou, eu achei bem interessante na leitura, já não é a minha primeira leitura, né, mas eu vou relendo aqui como se fosse a primeira vez, né, a porta desse castelo, não só a maçaneta, né, mas a porta, a entrada do castelo, ela era feita de ouro maciço. Obviamente, isso é um símbolo de como entrar no autoconhecimento. A entrada para isso é uma entrada valiosa, né? Uma forma valiosa, assim. O autoconhecimento, a porta que te leva ao autoconhecimento, a se perceber, a se conhecer, ela é valiosa, ela tem um preço muito alto, né? Então, isso é importante também. Aqui na narrativa tem o Sun. O Sun é uma versão dele mesmo, é quando ele conversa com ele mesmo, né, o que a gente pode chamar de um eu inconsciente ou de um self verdadeiro, do meu eu mais autêntico. Então, ele vai interagindo com ele mesmo. Você certamente já passou por isso, né? De estar conversando consigo mesmo. Ora, eu acredito em mim, na minha capacidade, ora, eu me sinto mal e não acho que sou capaz. Então, essa interação conosco mesmo, né? Tá bom? É importante isso aí. Outra coisa que é muito interessante, que faz link com o capítulo anterior, porque no capítulo anterior, quando ele foi entrar no Castelo do Silêncio, esse livro é uma fábula, vocês sabem, né? Não é como se fosse uma parábola, né? Para ficar claro aí para todo mundo, é uma história que simboliza uma outra coisa. E no e aqui tem um pássaro, e tem, se eu não me engano, um esquilo, exatamente, o esquilo. Eles acompanham esse cavaleiro, né? E eles interagem, conversam com esses animais, que simboliza essa ligação de todo mundo com todo mundo. Mas no Castelo do Silêncio ele entrou sozinho. E aqui o cavaleiro pergunta se ele vai entrar sozinho. E aí Rebeca, que é o esquilo, se eu não me engano, é o pássaro, eu acho, diz assim, não, nós vamos entrar com você. E ela diz assim, porque o silêncio é para um só, o conhecimento é para todos. Tá? Então, o seu silêncio e a sua habilidade de ficar só é a sua individualidade, a maneira como você vai lidar com a sua solidão, com o seu contato consigo mesmo, mas o conhecimento não, o conhecimento ele é aberto a todos. Claro que eu estou falando de autoconhecer-se, o seu autoconhecimento pertence a você, mas isso está aberto a todas as pessoas, tá? Isso é importante da gente destacar e bastante significativo também, tá? Outra coisa importante nessa primeira parte da leitura é que ele entra no castelo do conhecimento e esse castelo é escuro. E se você já entrou numa casa escura, se você chega na sua casa à noite, por exemplo, e não tem ninguém na sua casa, você vai entrar na sua casa, a primeira coisa que você procura é uma tomada para acender a luz, né? É um interruptor, melhor dizendo, né? Você já sabe onde está o interruptor da sua casa, então você leva a mão lá e acende. Você procura iluminar a sua sala. Aqui o autor, ou o cavaleiro, melhor dizendo, ele vai procurar o que era a iluminação da sua época em todo o castelo. Ele vai procurar uma tocha, né, para acender ali, tinha um artifício ali, mas esse castelo ele tem ausência, ele não acha as tochas, então tem ausência de clareza, tem ausência de iluminação, porque esse castelo representa a sua própria iluminação, a sua própria clareza.
no caso aqui do personagem, mas representa a sua, a nossa, né? A gente pode perguntar assim, o quanto você sabe realmente sobre você mesmo, né? O quanto você se conhece realmente. Então, isso é uma pergunta extremamente importante. Tá? E aí ele entra nesse castelo e quando ele consegue ali alguma visibilidade, ele lê uma frase, né? Que aí é o que vai lançar a gente para essa pergunta aqui, né? O que é o conhecimento? Do que nós estamos falando, né? Que conhecimento é esse? Tá? Então, uma definição aqui simples, né? Para vocês. Conhecimento é o processo cognitivo, né? A capacidade de entender, interpretar e dar sentido ao mundo. É você saber, conhecer, tá? Isso é adquirido por meio de experiências, de observação ou de estudo, mas tudo envolve experiência, tá? Então, isso é o conhecimento geral. O autoconhecimento aqui, ele é a capacidade de se reconhecer, de perceber os seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, seu próprio comportamento, suas crenças, seus valores, e é um processo contínuo, tá? É como se a gente nunca, nós mudamos com o tempo, mudamos de muitas formas, amadurecemos, enfim, e aí você vai sempre se percebendo. Então, quando alguém me diz alguma coisa, essa alguma coisa reflete sobre você, né? Sobre a pessoa que está dizendo. Então, coisas muito simples, mas acabam falando sobre você. E aí é importante você pensar nisso. O quanto você é iluminado pelo seu próprio conhecimento, né? Pela capacidade de saber quem você é, né? Isso é muito significativo e muito importante. Aqui, o conhecimento para a gente, que é o viés que eu quero puxar hoje, possivelmente a gente não conclua tudo isso, tudo bem essa ideia de conhecimento para você e de autoconhecimento, conhecimento é saber, é entender, é interpretar as coisas a partir de um aprendizado, a partir de uma experiência, e autoconhecimento é a capacidade de conhecer a si mesmo, resumindo, tá? E aí as pessoas dizem assim, eu sou a si mesmo, achando que elas se conhecem, mas esse autoconhecimento, às vezes, que a gente tem visto com o cavaleiro, esse autoconhecimento, às vezes, é apenas e tão somente uma percepção que você tem de si mesmo, às vezes até como defesa, né? Então, eu coloquei no meu story um artigozinho pequeno que eu pus no meu Instagram tempos atrás, que eu estou falando sobre ansiedade, e eu pedi permissão para a pessoa, na época, ela usou uma frase para mim, né? Que na época, ela falou assim, que ela nasceu ansiosa. Perguntei para ela se eu podia usar essa expressão, né? E eu coloquei lá, não citei o nome, naturalmente, mas eu falei, é impossível que você tenha nascido ansiosa, né? Ninguém nasce ansioso, ninguém nasce tímido, ninguém nasce com vergonha, ninguém nasce assim. A gente vai adquirindo isso no processo. Só que você se convence de que, por exemplo, esse menino é tímido, essa menina não conversa, ela é assim mesmo. Então, você vai se convencendo disso. Então, quando você diz eu sou a si mesmo, às vezes essa definição sobre si, ela não é uma definição autêntica, ela é uma definição que foi experimentada e que foi, então, internalizada, e você se define a partir dessa premissa, tá? Então, aqui o que eu quero puxar com vocês é essa ideia de autoconhecimento que a gente vai chamar de inteligência emocional, tá? Então, quando eu falar aqui de inteligência emocional, eu estou falando de autoconhecimento, aí eu vou definindo aqui para vocês, tá bom?
Então, nós estamos construindo uma ideia, nós estamos dentro de um castelo, tá? Nós entramos em um castelo, que se chama Castelo do Conhecimento, e esse conhecimento não é sobre matemática, não é sobre física, não é sobre botânica, não é sobre Jesus Cristo, não é sobre a Bíblia, não é sobre como plantar soja, é sobre mim. É o meu autoconhecimento, tá? Sobre mim mesmo, o quanto eu sou capaz de conhecer a mim mesmo e reconhecer quem eu efetivamente sou. Esse autoconhecimento nós chamamos de inteligência emocional, tá bom? Então, nós estamos falando exatamente disso, tá? Então, o que é inteligência emocional, de certa forma? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar as suas próprias emoções, sentimentos, assim como os dos outros. Você começa por você, para depois você avaliar os dos outros. Se você leu ou está acompanhando o livro, você vai ver que à medida que o cavaleiro se descobre, ele se conhece, ele também conhece Juliette e Christopher, que é sua esposa e seu filho, tá? Então, é isso, eu vou me descobrindo, então eu consigo perceber isso nas pessoas e desenvolvo a capacidade de lidar com tudo isso, com as minhas emoções, com as minhas percepções e com as emoções e as percepções das outras pessoas, tá? Numa definição simples, inteligência emocional é isso, é o reconhecimento das suas emoções e dos seus sentimentos e a sua capacidade de lidar com isso, tá bom? Há uma frase de Aristóteles que diz assim: qualquer pessoa pode zangar-se, pode ficar com raiva, né? Pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, de maneira certa, isso não é fácil. Tá? Isso não é fácil. Por quê? Isso requer autoconhecimento, inteligência emocional. Tá? Então, veja que zangar-se é fácil, mas zangar-se com equilíbrio é outra realidade, requer um autoconhecimento, tá? Tudo bem? Então, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, ela tem 5 habilidades, né? Cinco áreas, né? 5 áreas de habilidades, que eu vou dividir aqui em 2 partes, que a gente vai chamar de inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal, tá? Intra para dentro e inter para fora, porque na definição eu disse para vocês, o autoconhecimento, a inteligência emocional é a habilidade de você se reconhecer, se perceber e perceber o outro. Quando você se percebe, nós estamos falando de uma capacidade voltada para dentro, e quando você percebe o outro, nós estamos falando de uma capacidade voltada para fora. Então, é uma inteligência intrapessoal e uma inteligência interpessoal, tá? É isso, né? A gente vai desenrolando o rolo aqui sem problema, tá? Então, a inteligência para dentro, que é o intrapessoal, ela envolve a sua autoconsciência, o seu controle emocional e a sua automotivação, tá? Então, autoconsciência, controle e automotivação. A inteligência interpessoal, que é para fora, envolve os relacionamentos e a empatia, tá? Só para a gente ter aqui o nosso mapa pronto, né? Eu mandei lá no grupo uma menininha fazendo assim, né? Com esses itens do lado lá da mãozinha dela, tá? Eu tive dificuldade aqui com o slide, mas aí dá mais trabalho, mas
É mais ou menos, aquilo é mais ou menos um slide, né? Um slide meu para falar sobre isso. Tá bom? Tudo bem? Se a gente for pensar assim, se a gente for pensar assim, né, de forma prática aí para você, você pode responder ou não, não precisa, mas o que você acha mais fácil ou mais difícil? Perceber as suas emoções ou perceber as emoções dos outros, né? Não sei se isso é uma coisa clara para você, mas eu acho até que você talvez responda que é mais fácil perceber a dos outros, né? Porque é mais fácil a gente observar o comportamento do outro do que o nosso. Até porque a gente é meio julgador mesmo, né? Ó, o fulano tá com, ó lá, tá com raiva, o fulano tá agressivo, o fulano tá triste, o fulano tá alegre demais, ou seja lá o que for, né? Mas, de todo jeito, é difícil, tá? As duas áreas são áreas difíceis, mas você pode pensar aí, eu me conheço mais ou conheço ou percebo mais os outros, né? Só para a gente ter aí o nosso ponto de partida, tá? Então, aí dentro dessa primeira habilidade aí, dessa primeira capacidade, né, que é voltada para o seu intra, para dentro de você, está então esse autoconhecimento, que é o que a gente chama de uma consciência de si mesmo. Como eu já disse, estou reforçando aqui, tá? Como isso é desenvolvido, né? Com honestidade, com segurança, com confiança, com desafio. O autoconhecimento ele requer um exercício honesto de quem sou e por que faço o que faço, né? Que no nosso caso do nosso personagem aqui, ele não tem essa percepção. A gente já viu lá atrás que ele só se reconhece a partir daquilo que ele faz. E ele vai ter essa transformação nesse castelo, né? Ele vai reforçando isso. Então, autoconhecimento não está baseado no que eu faço, mas está baseado em quem eu sou, da forma mais profunda e mais honesta que eu puder me avaliar. Por isso, às vezes isso não acontece sozinho, é difícil isso acontecer sozinho. Por isso o processo terapêutico ele é importante, porque o processo terapêutico ele te ajuda de forma às vezes até incômoda, porque conhecer a si mesmo dói, incomoda, né? Ele te ajuda a perceber isso de uma forma mais objetiva, que é o olhar de um outro se juntando ao seu olhar, que vai somar uma ideia de você mesmo. Então, essa consciência de você mesmo. Aí a gente vai, enfim, vai explorando essas possibilidades aí, tá? A segunda habilidade, o que a gente poderia chamar aqui, que é autocontrole, né? Tem uma expressão bíblica que, inclusive, Luiz, está lá no fruto do... Eu acho que está no fruto do Espírito, né? Estou falando isso porque eu falei com ele sobre isso essa semana, respondendo algumas questões dele. Domínio próprio. Lá, o domínio próprio é apresentado como um fruto do Espírito. Quer dizer, uma pessoa que uma pessoa que se diz crente, por exemplo, né? E ela não consegue desenvolver um autocontrole, obviamente ela não se conhece e, obviamente, ela não tem um aspecto desse, que é chamado na Bíblia de fruto, que você precisa oferecer e ser na sua vida, né? Então, nós estamos falando aqui de uma gestão emocional, tá? Gestão, gerir, controlar, né? Administrar. Nós estamos falando disso. O como você é capaz de administrar a sua emoção.
a gente pode dizer assim que essa habilidade de autocontrole é a sua capacidade de contar até 10 antes de responder alguma coisa. Então, alguém pisou no seu pé, você, 1, 2, 3, né? Conta ali até 10 antes de você dizer o que você quer dizer. Porque, sabe, né? Há um provérbio que diz assim, a palavra não dita, você é senhor da palavra não dita, mas a palavra dita é teu senhor. Mais ou menos isso. Quer dizer, você manda naquilo que você não disse ainda, mas depois que você disse, é aquilo em que vai mandar em você, porque você sabe muito bem que tem coisa que a gente diz e não dá para desdizer, né? Não dá. Foi dito, bom, mas foi sem querer, mas não foi isso que eu quis dizer. Não importa. Foi dito, aí o estrago está feito. Então, nós estamos falando de uma inteligência, de um autoconhecimento que gera esse autocontrole, essa habilidade de você gerir, de você administrar as suas emoções. Tá? Uma coisa que eu sempre repito e sempre ensino, né, que eu até demorei um pouquinho para entender o conceito na época, mas que é importante a gente entender isso, que emoção, a palavra emoção, ela vem do latim, né? Você sabe que as palavras nossas vêm, é uma mistura lá, vem vindo aí ao longo do tempo. A palavra emoção, ela vem do latim, que se chama emovere, que significa movimento, tá? Então, uma emoção, ela te pede um movimento, tá? Então, eu sempre digo para a galera assim, se você está com raiva, o movimento é de agredir, você pode perceber que se alguém te fizer passar muita raiva, você cerra as mãos para dizer, não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu falei, né? Esse movimento é um movimento agressivo, de agressividade, então a raiva pede a agressividade, o medo pede uma corrida, né? Você vai correr, muitas pessoas já têm registro de muitas pessoas que em assalto, por exemplo, eu conheci uma pessoa, infelizmente, que num assalto ela correu, e se algumas, né? E morreu por causa disso, né? Por quê? E aí a pessoa não é que ela foi, sei lá, foi boba por correr, ela foi tomada por emoção, ela foi incapaz de controlar e gerir aquela emoção naquele momento. Então, a emoção pede um movimento, tá? E, e uma resposta ao que nos afetou. Se você foi assaltado, a emoção é o medo e correr é a resposta. Você foi afetado, eu preciso correr, eu preciso sair daqui. E aí, se é tristeza, você chora, se é alegria, você sorri, né? Enfim, a emoção pede que haja um movimento no seu corpo, tá? Seu corpo vai reagir a esse movimento, tá? Então, é isso. O que nos afeta, nos convoca, tá? À medida que você... Que afeto é isso, tá? Afeto é o que te afeta. Quando você assiste um filme muito emocionante e você chora, você foi afetado por aquele filme e aquele filme te convocou as suas emoções e você se envolve com aquele filme a partir de um choro, né? Recentemente assisti um filme chamado Hamnet, né? Que é um olhar sobre Hamlet, e ali o final não tem jeito, né? Você é convocado a ficar triste, né? Isso é muito interessante, porque aquilo que te convoca exige também uma resposta, tá? E essa reação ao que te afeta é uma reação emocional, é a resposta, né? O sentimento.
a gente usa a expressão assim, tem um autor que ele usa uma expressão que eu achei muito legal na época que eu li, que ele chama de sequestro emocional. Então, se você já viu, ou já vivenciou, ou já experimentou uma situação onde você explode sem querer explodir, alguém que, num acidente de carro, por exemplo, o carro bateu, ele sai com raiva e mata o outro sujeito, manda o outro sujeito para o hospital, então ele foi sequestrado, né, emocionalmente. A emoção veio e, pumba, pegou ele, e ele agiu mais tarde, quando ele estiver mais calmo, ele falou, pô, não devia ter feito isso, mas aí já fez. Aí você não é mais responsável pelo que você sentiu, mas você é responsável pelo que você fez, porque a emoção pediu um movimento. Esse movimento é que a gente chama de sentimento, tá bom? Ficou claro aí? Deu para entender? Mas eu coloquei lá no grupo, nem todo mundo precisa saber disso, né? Mas aqui na minha casa a gente gosta muito de filmes, Oscar e etc., né? E houve, acho que em algum tempo aí, foi há alguns anos aí, uns 3 anos, 4 anos, o Will Smith foi concorrer a um Oscar por um filme, e aí o cara que estava apresentando lá fez uma piada com a esposa dele, e ele levantou e agrediu o sujeito. Sei conta quantos, isso passou em todos os jornais, enfim, eu coloquei o videozinho lá para o pessoal assistir o vídeo. Basicamente, o cara estava fazendo uma piada, que é o trabalho dele, ele é contratado para fazer uma piada, é um humor americano, às vezes a gente nem entende muito, né? O cara, inclusive, era amigo, mas, enfim, o Will Smith ficou irritado com aquela situação, que a esposa dele estava doente, porque ele estava passando por ali, ele estava numa premiação, ele queria muito ganhar aquilo e tudo mais, e ele se liberou, e ele se soltou, né, ele saiu fora da sua realidade, e ele foi lá e agrediu o sujeito. Eu, quando estava assistindo, achei até que era uma brincadeira, mas não era, né? Isso gerou todo um transtorno, ele tomou uma advertência lá, enfim. É disso que a gente está falando, né? O sentimento é o movimento da emoção. E isso é feito pela sua interpretação física, pelo seu envolvimento físico, né? O seu corpo sente e o seu corpo age, tá? É essa a ideia. Então, isso é importante por quê? Porque você precisa entender que você pode, sim, não ter o controle que você pensa ter sobre o seu próprio corpo e sobre as suas próprias emoções. Porque, às vezes, você finge que não tem raiva como você tem. Você finge que é bonzinho quando você não é. A gente vai criando papéis sociais ali para parecer uma coisa que, às vezes, a gente não é. Então, quando você se envolve numa situação onde você é muito abalado emocionalmente, você, bum, você não, você se desconhece. Você já deve ter presenciado ou vivido experiências assim, né? Eu já vi muita gente fazer escândalo em lugares assim que você não imaginava que a pessoa faria, tá bom? Só para você saber que é disso que a gente está falando, de controle, tá? Gestão emocional, autocontrole, contar até 10. Então, essa dica do contar até 10 dá muito certo, tá? Ô, Isaías, queria comentar aqui algo. Claro. Houve uma situação comigo e uma gata que tinha em casa, ela deu cria e os gatinhos começou a ficar em casa. Aí nós colocamos para fora, eu e minha esposa, e aí uma madrugada esses gatos vieram para dentro da casa. E aí ocorreu o quê? Era uma madrugada, mais ou menos, eu fui tentar pegar o gatinho, e aí, no que eu fui pegar o gatinho começou a gritar, começou
tentar a me morder, e eu tentando pegar, não consegui ali controlar ele, né? E acabei, eu vi a fenda do portão, falei assim, eu vou jogar ele pela fenda, né? E, infelizmente, acertei a barra do portão e não acertei a fenda, porque eu quis, assim, tirar logo da minha mão, que ele queria me morder, e no fim acabei criando uma situação para o gato ali desagradável, né? Ou seja, o gato ficou doente e veio a morrer, na verdade, um gatinho pequeno. E ali, quando eu fiz essa situação toda aí, que eu gerei essa situação, e eu comecei a me perguntar sobre esse autocontrole, né? Por que eu não esperei abrir a porta, mas não dava, a situação ali foi muito crítica, porque era de madrugada, estava todo mundo dormindo e acabei me vendo quem eu era de fato. E isso acabou causando uma luta comigo mesmo, né? Porque a gente trabalha com situações adversas e consegue controlar, mas essa daí eu não tive assim um autocontrole de poder pensar e evitar essa situação para o gato, na verdade, né? Que eu achei que ele ia passar pelo vão lá do portão e no fim ele não passou, né? Ele acabou acertando o pé. Mas aí eu fiquei, nossa, que tipo de ser humano que eu sou, né? Porque acabei explodindo, na verdade. A minha emoção ali, ela foi fora de mim. E aí eu comecei a me questionar. Então, essa questão aí que você citou do autocontrole, né? O fruto do espírito que nós falamos aqui, muitas das vezes a gente não revela, ou a gente, eu, por exemplo, talvez eu não me conheça tanto da forma que eu gostaria que me conhecesse. Sim. E talvez esse estado emocional ainda ele existe em mim, né? Eu procuro ao máximo evitar situações que vão me tirar do meu campo de segurança, porque eu sei que eu sou uma pessoa assim que eu me assusto. E Sim. essa situação fez eu me assustar, né? Sim. E foi uma coisa assim atípica, mas que muitos anos eu nunca tinha visto, né? Eu já passei por essas situações que eu era agressivo no passado, e em relacionamentos, essas coisas eu consegui administrar até hoje. Inclusive, a esposa que eu estou já vai fazer 26 anos que eu estou com ela, e graças a Deus, não vou falar me domar, mas eu consegui administrar, né, esse comportamento meu. Mas com outras situações eu não tenho essa habilidade, né? Então eu gostaria de te perguntar, que você mesmo citou que esse autocontrole, como é que pode um crente, né? E aí me vem a culpa também, né? Que tipo de crente que eu sou? Será que eu É, sou um crente que é não sei importante, se tem né, a Luiz? ver? Eu acho que primeiro é importante assim a gente entender, né? Obviamente que por exemplo, o episódio do rapaz lá no Oscar, que o mundo inteiro viu, não deveria definir aquele sujeito. Sim, sim. Isso não define o sujeito. Então, um Ah, erro não apaga todos os acertos, né? Isso é certo. importante. A outra coisa é que, nesse episódio em si, né, você está de madrugada, quer dormir, incomodando, tal, mas, assim, obviamente que o gato, ele é instintivo, ele não tem nada pessoal contra você ou contra ninguém. Ele está agindo de forma instintiva. Ele quer voltar para dentro, ele quer um lugar lá. E aí, Sim, o problema aí é que nós agimos, digamos assim, irracionalmente, né? Nós pessoalizamos a ação do animal, né? Como já aconteceu em outras situações aí, como, assim, com as pessoas, cachorro, que hoje em dia tudo é notícia, né? Então, assim, aí é isso, é um pouco da irracionalidade. E eu acho que, especialmente, esse detalhe, né? Um gesto como esse te lembra um eu que você quer deixar para lá. E aí isso é que é complicado. Porque se fosse uma pessoa, se isso tivesse acontecendo com outro ser humano, isso deixaria uma tragédia muito grande para você e para outra pessoa, né? Então, mas o que isso evidencia ali para você
Será que eu mudei realmente? Não, ninguém nunca muda, nós estamos mudando. A partir do momento que o sujeito age, aí o estrago está feito, e depois ele pensa racionalmente, a emoção abaixa, e aí ele pensa, isso significa que eu mudei. Se eu falar, que se dane, eu vou sair matando todos os animais do mundo, ninguém presta, isso sei o quê, isso significaria que você não mudou, mas essa reflexão sugere que você está em transformação. Então, foi um momento desagradável, uma situação desagradável que revelou o pior de você, que você já convivera no passado, e isso traz um olhar também para o futuro. Eu não posso agir mais dessa forma. E aí a gente está mudando. Essa consciência é importante, tá? Pode falar, Gleice. Pensando nessa questão que foi trazida, né? Falar sobre a questão dessas explosões que acontecem, ela é bem interessante. Eu estava vendo foi um videozinho curto, né, no Instagram, e aí a pessoa, ela falava assim, né, se você espremer uma laranja, né, vai sair um suco de laranja, né, e aí não vai sair um outro suco. E aí é mais ou menos o que acontece com a gente nessas situações que são, eu digo que elas são pontuais, porque não é o tempo todo que a gente está passando por momentos de estresse, né, dependendo do ambiente que a gente vive, mas no geral não é, né, e às vezes a gente passa por situações, né, ou alguma discussão com alguém, ou alguém faz alguma coisa, que foi o caso do Will Smith, que você trouxe, né? No caso dele, tem uma situação para além, né? Porque a esposa já vem de uma condição de saúde, né? Que também não existe uma melhora para essa mulher, talvez porque ele amasse muito, né? Enfim, um monte de situações. Tem atenuantes, né? E aí ele teve essa explosão, né? E aí eu fui observando, assim, dentro do que você trouxe, né? Eu passei por algumas situações de trabalho, né? Um ambiente bastante estressante pelas demandas que eu vou atendendo todos os dias. E aí eu me recordo que no final do ano eu desabei de chorar, mas eu estava de saco cheio já. E aí esse ano eu comecei a observar por qual motivo eu estava cansada, né? E eu tive essas explosões, assim, dessa emoção tão aflorada, né? Que foi a questão do choro, né? E de me estressar. E aí eu comecei a perceber que eu não estava dormindo bem. E aí eu comecei a fazer um outro movimento, né? Que eu chego do serviço, hoje eu durmo meia hora. E eu percebi que houve melhoras. Então, às vezes, não é porque a gente é uma pessoa explosiva, mas é porque existem outras situações que vão interferindo, né, nas nossas ações também, né? Porque às vezes é difícil, por exemplo, ser racional uma pessoa que tem problema com privação de sono. Às vezes ela não é uma pessoa ruim, só não está dormindo. Sim, exatamente. Importante mesmo. Que aí é o quê? É a gente aprender a olhar, avaliar e reconhecer as nossas limitações, né? Então, é o seu caso, opa, eu acho que essa ausência de sono, porque interfere mesmo. Se você não dorme bem, você não acorda descansada para o dia seguinte, e a gente não está falando só de um cansado, de um descanso físico, mas também um descanso mental, né? O sono ajuda nessa recuperação também. E aí, isso é acumulativo, né? Se a gente passa uma noite sem dormir bem, 10 noites sem dormir bem, realmente isso é autodestrutivo das nossas seguranças. O importante nesse processo é isso, né? Tem uma ideia aqui no livro, né? Que é a ideia da tocha, da luz, que assim, o conhecimento ele lança luz. Então, se acaba a energia da sua casa e você acende uma vela, aquela vela lança luz o suficiente para você enxergar determinadas coisas. Quando você acende uma luz mais forte, fica mais claro ainda. Então, é isso. A ideia do autoconhecimento é ir lançando luz, iluminando o nosso próprio espaço escuro. E aí, à medida que isso vai reluzindo, isso vai ficando claro, a gente tem condições de fazer essa avaliação. Então, isso é sempre importante. Poxa, por que eu estou chorando? Por que eu fiquei com dor de barriga? Eu já atendi gente que tinha desinteria, veio me procurar porque não tinha nenhum problema médico, mas não parava a desinteria. Então, porque isso tem um sentido, é
é um choro diferente, né? É uma forma do corpo expelir alguma coisa de forma descontrolada. Tem que ser avaliado e considerado. Eu acho que isso é muito importante, tá? E é essa busca, de novo, né? Nós não estamos falando de uma perfeição, mas nós estamos falando de uma jornada. Então, nós estamos sendo transformados, e isso é bastante importante, tá? Deixa eu ver aqui, a Karina me manda a Karina diz aqui, um erro não apaga os acertos, fato, né? Mas tem consequências, sem dúvida nenhuma, isso aí é fato, né? No caso do Will Smith, por exemplo, entre as consequências dele, ele foi proibido de participar da cerimônia por 10 anos, né? E mesmo que ele concorra a um filme, e ele até ganhe, ele pode concorrer, mas ele não pode ir lá receber o prêmio. Então, é uma consequência desagradável? Mas aí a consequência vai durar 10 anos, né? Então, a Karina diz, por isso a importância de aprender a ressignificar algumas coisas, né? E se perceber, se autoconhecer, né? Iluminando a sua história com o conhecimento. Ela cita alguma coisa particular aqui, né? Que meu esposo foi uma vez júri popular, né? De uma situação em que o esposo acabou sabendo de uma traição da esposa, no qual estava saindo com um amigo dele, que infelizmente é bem comum, né? E em um momento de discussão com a mulher, ela falou que ele era menos homem do que o amigo, menos homem com o amigo, né? E isso foi a gota d'água, e ele matou a mulher com facadas. E lá o júri, né? O júri está ouvindo isso aí, né? E o cara nunca tinha passagem na polícia, não era uma pessoa violenta, nunca tinha feito nada errado, trabalhador, todo mundo foi lá, depor, ficaram admirados, ele tinha boas coisas que falavam dele, mas ele não teve controle e foi condenado. A pena reduziu um pouco, né, por causa, obviamente, do que foi apresentado lá e dos atenuantes lá, que é trabalho do advogado. Ainda assim, pegou mais de 20 anos de prisão. Exato, perfeito, é um exemplo difícil, que às vezes você fica, quando você ouve o relato, você fica até com dó, mas é isso que a gente chama de sequestro emocional. Você sai da sua realidade, você sai do centro, você para de elaborar tudo e, bumba, você age. Isso vale para muitas coisas, né? Muitos segmentos da vida, muitas situações. Então, é isso, tem consequência. E essa consequência é aquilo que você vai lidar ao longo de toda a vida. Não é um mau sujeito, mas, nesse caso, ele cometeu um crime. Então, ele não está sendo julgado pela índole dele, se ele é um bom ou mau sujeito. Ele está sendo julgado porque, sendo ele um bom ou mau sujeito, ele cometeu uma infração grave e ele precisa ser julgado e condenado por isso. E assim foi. E aí, se você, um sujeito desse, olhando a vida dele em retrospecto, ele fala, puxa, por que eu fui fazer isso? Não valeu a pena. E realmente não vale, mas o sujeito foi sequestrado. Ele saiu da realidade, né? Tem o pessoal aqui da Casa do Oleiro lá, né, que os adictos, o pessoal que luta com essa vida de ficar limpo, né? É isso, o sujeito que usa a droga, ele sai da realidade, ele vive uma realidade que não é dele. E aí ele vai fazer coisas que em sã consciência ele não faria. É mais ou menos essa a ideia, né? Isso é extremamente profundo e tem que ser regulado. Então, na dúvida, né? Não é uma coisa simples assim, mas é isso. 1, 2, 3, conta até 10, sai, pensa um pouco antes de agir, né? Porque
Você não pode controlar a emoção. Recentemente, alguém me mandou uma mensagem dizendo que estava com tanta raiva do marido que estava com vontade de matar ele, né? Então, eu disse exatamente isso. Eu falei, olha, a sua emoção, o que você está sentindo, é genuíno, mas o que você tem vontade de fazer, isso não é genuíno. Então, você lida com a sua emoção, controlando a sua ação, né? Ou a sua vontade, né? Não teve ali uma ação nesse caso. No caso do exemplo da Karina, o sujeito não elaborou isso e ele foi logo para a ação, estava ali, de repente, na cozinha, passou a mão no negócio, ficou com tanta raiva. Tem uma série, eu acho que na Netflix, que se chama Amor e Morte. É baseado numa mulher cristã, inclusive. Eu lembro desse caso lá nos anos 80. Eu já tinha visto um filme sobre essa história. Tem um episódio que se chama assim, ó. Eu achei muito interessante o nome do episódio, né? Se você assistir a série, você vai entender. Mas é uma mulher boa, bacana, cristã, ajudava igreja, pai, se envolveu numa situação onde ela foi tomada e passa por uma situação parecida com essa. Vale a pena você dar uma olhada, até porque é um grupo de igreja, né? E, eu basicamente me divirto vendo crente saindo fora da realidade, assim, né? Porque quer pagar sempre de, oh, Deus, isso, aquilo, porque o Espírito, porque não sei o quê, porque eu sou um homem de Deus, ou mulher de Deus, e aí na hora que o cara pisa no seu pé, você pega. Então, baixa a bolinha, né? Vê realmente que você é sujeito, lida com a realidade, entenda que isso pode, sim, acontecer como um descontrole, e aí, pum, tá? E aí, isso é interessante a gente pensar, porque a outra habilidade dessa fase, né, do intrapessoal, do para dentro, é automotivação, que é um aspecto da inteligência emocional. Não é motivação para você... hoje em dia, as pessoas prostituíram muito esse termo, né? Desculpa essa expressão. Você tem que ter motivação, você tem que sair da cama, você tem que ir atrás. Não é disso. Nós estamos falando... Sabe o que significa a palavra motivação? Motivo para a ação. Só que esse motivo é um motivo interno. No caso do exemplo da Karina, da moça do filme, ele tem um motivo negativo interno, que leva ele a uma ação. A gente está falando de uma automotivação, de um motivo para ação, para viver de forma satisfatória. Então, você tem que ter um motivo interno que te traga satisfação, que te traga desejo de viver, que te traga vontade de crescer, de se perceber, de melhorar. Essa ideia de você ser automotivado consigo mesmo, né? Então, o serviço da Gleice é um serviço tenso, mas ela tem um ganho bacana disso, que não é só o salário, tá? A gente vai além dos... Porque, às vezes, o salário não é o suficiente, mas ela trabalha, ela ajuda lá, tem as crianças, ela regula. Claro que isso consome, mas, às vezes, o motivo interno para você agir naquela direção, ele é maior do que o transtorno que esse negócio te traz. Por isso, opa, estou dormindo bem? Não. Então, eu preciso organizar isso. Estou me alimentando bem? Não, eu preciso organizar isso. Estou muito irritada por qualquer coisa? Pô, o que aconteceu por eu estar irritada? Né? Então, vocês me desculpam, né? Mas, assim, dificilmente, em um casal que vive junto há mais de 3, 4, 5 anos, quando um começa a trair, o outro não sabe. Pô, tu desconfia, porque você deixa a pista. Você deixa a pista. Isso aí, filho, deixa a pista. Só que, às vezes, você não quer ver a pista. Você finge que não é. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Vai averiguar, trabalha isso, né? Enfim, elabora isso com você. E se... Eu já disse isso para muitas esposas. Ah, esse meu marido
Falei assim, então, se o seu marido te trair, isso é um problema dele. Isso diz algo sobre ele, não sobre você. Então, se ele te trair, você manda ele às favas e segue a sua vida. Mas é a índole dele. Ele não foi capaz de manter o compromisso que você está mantendo. Agora, você não tem como controlar onde as pessoas vão, o que elas fazem, com quem elas andam, se toma café com a colega de trabalho, você não tem. Isso tem a ver com índole. Então, se o sujeito não dá conta disso, isso é um problema assim. Então, eu não vou te matar, sabe, porque você... Eu vou seguir minha vida. E isso tem a ver também com motivação, com você ter um motivo para viver além daquela pessoa, além daquele casamento, além daquela casa que você quer comprar, além desse, sabe? Você tem que ter um motivo. O motivo é o meu bem-estar, é a minha mente saudável, é eu estar bem comigo. Você me traiu? Sério? Então, sinto muito, filho. Isso é problema seu. Eu não quero isso para mim. Não arruma suas malas, ou, obviamente que pensando em crente, todo mundo vai pensar no perdão, né? Mas aí no caso da Karina, aí não foi nem o caso, né? A mulher não pediu perdão e também o marido não considerou, enfim, foi outra situação. Mas mesmo pedindo perdão, você não é obrigado a confiar necessariamente mais. O que você precisa é ter uma motivação para você saber lidar com isso, para as suas ações externas. Beleza? Estamos juntos aí? Eu vou apresentar as outras duas, depois a gente retoma isso, tá? Que é um tema que eu estou revendo, né? Que aí já é voltado para fora, né? Para interpessoal, a nossa relação com as pessoas, né? Que é o autoconhecimento, que é a habilidade emocional, da inteligência emocional, de ter empatia, né, de ser empático, né? Empatia, tudo que termina com essa ideia, né, de empatia tem a ver com sofrimento, vem de uma palavra chamada pathos. Para você ter uma ideia e ficar claro para você, vai ter a Páscoa agora, né? Geralmente as igrejas encenam lá, a crucificação e tal. Na cruz, especialmente na representação da Igreja Católica, em inglês está escrito assim, Pathos of Christ, que é o sofrimento de Cristo. Então, a ideia de empatia é sofrer com, tá? É essa a ideia. Então, por exemplo, quando a gente fala assim de paixão, é sofrimento, tá? Se você já ficou apaixonadíssimo ou apaixonadíssima, pode ser por uma pessoa, pode ser por qualquer outra coisa. Então, é um sofrimento, tá? A paixão, ela é um sofrimento. É uma coisa fora da realidade. Por isso que amor não tem a ver com paixão, tá? A gente vai ver isso, possivelmente, no próximo encontro, com relação ao cavaleiro do livro. Ele aprende que amor não está ligado a sofrimento. Paixão não tem nada a ver com amor. Paixão sem ele eu não vivo, sem ela eu vou morrer, sabe, essa coisa de, se você terminar comigo, isso não é amor, tá? Isso é um movimento de sofrimento por aquilo que você deseja. Nesse caso, alguns se transformam em amor, outros não. De toda maneira, a paixão tem duração limitada. Então, nós estamos falando de empatia, uma capacidade de você reconhecer o sofrimento do outro, a emoção do outro, e vivenciar junto com ele essa emoção. Tá? Eu estou estudando essa expressão à luz do meu teórico aqui, né, psicanalista Winnicott, que vai um pouco mais além disso, né? Mas a empatia é essa capacidade de você sofrer pelo sofrimento do outro, né? O relato aqui da Karina é um relato, assim,
difícil de ouvir, mas você vê como não tem nada a ver, é como você vê uma notícia no jornal, às vezes eu falo isso aqui em casa, né? Na verdade, essa notícia do jornal te faz, fulano matou fulano, fulano matou fulano, fulano foi atropelado, o outro morreu com o celular. Você fica, chega uma hora que você não liga mais. Esse mundo está violento, né? Esse mundo está violento, né? Por quê? Porque você foi exposto a tanta coisa que você perde a capacidade de... É como uma criança no farol pedindo dinheiro. A gente nem baixa a janela mais. Por quê? Porque, infelizmente, nós perdemos, isso ficou tão intenso, e tem muita gente que se vale disso também, que a gente perde essa capacidade de realmente sentir o que o outro sente. E aí também, né? Sentir demais o que o outro sente também é prejudicial para você. Eu sempre falo do meu trabalho, né? Sempre falo para as pessoas, eu sofro muito com muitas histórias que eu ouço. Tem histórias que são muito tristes, são histórias que eu quero, de todo jeito, tentar ajudar. E tem histórias que são angustiosas e difícil de você mudar uma realidade. Tem várias histórias assim. Eu, enquanto estou com essa pessoa, eu estou com essa pessoa. Só que eu não posso sentir além do ponto. Por quê? Porque eu desligo aqui e vou atender uma outra história. Mesmo quando era presencial, você sai da sala e entra uma outra história. Se eu não souber gerenciar essa empatia de forma equilibrada, chega no final do dia, sou eu que eu que não vou aguentar. Porque senão eu sinto demais, eu sou o mundo, vai ter guerra, coitado, não consigo dormir, será que vai cair? Entende? Então, é o equilíbrio desse processo que precisa acontecer. Então, a empatia, ela faz parte dessa habilidade, né, da gente lidar com as pessoas à nossa volta. Assim, tem essa coisa das habilidades sociais, né? Isso, relacionamento mesmo interpessoal, tá? Isso é importante porque está ligado ao outro, né? A forma como você se relaciona, né? Que está dentro dessa habilidade social, onde você consegue se envolver com relacionamentos autênticos, né? Estabelecer vínculos afetivos, vínculos maduros, né? Vínculos não dependentes, para que a gente mantenha essa relação em torno da gente de forma saudável e de forma equilibrada, né? Não dependendo demais e nem sofrendo demais com relação a isso, tá bom? Depois eu quero pegar tudo isso aqui e aplicar de uma certa forma ao personagem, né? Ele dentro do castelo, e como ele vai aprendendo e crescendo, e a gente vai fazendo algumas aplicações aqui para a nossa realidade também, a partir da nossa leitura. Alguma dúvida? Alguma questão importante? Ótimo. Isaías, só uma pergunta. Claro. A motivação aí, no caso, quando ela é negativa, ela é prejudicial, né? Mas a motivação, quando ela é, no caso do meu bem-estar, aí ela se torna algo que eu consigo pensar antes de realizar qualquer tipo de ato? Consigo refletir? Então, assim, motivação é você ter disposição para, tá? Você ter disposição para. Então, você se sentir pronto, se sentir animado, vamos dizer assim, né? Se sentir impulsionado, desejoso de alcançar. A gente tem, no final do ano, a gente tem a corrida de São Silvestre, e aí vai lá os caras melhores do mundo e tal, que faz a corrida em 40 minutos, e tem gente que termina a corrida às 5 horas da tarde. O cara começou a corrida, sei lá, meio-dia,
E o cara faz em 40 minutos, o outro faz os 15 quilômetros. E aí você fala assim, pô, por que esse cara está correndo? Já acabou, já foi todo mundo embora, a televisão já desligou. Não importa, ele é automotivado. A meta dele é ele conseguir fazer aquele trajeto. Ele não está competindo com ninguém. Ele está competindo com ele mesmo. É uma meta pessoal, é um desejo pessoal, é uma motivação pessoal. Isso não se trata dos outros, se trata de mim. Então, claro que quando você tem essa motivação de melhorar, de crescer, de evoluir, eu gosto da expressão expandir, né? Você consegue sim avaliar algumas coisas. Opa, alguém te propõe alguma coisa, te oferece um empréstimo, a gente está no mundo dos golpes, por exemplo, né? Então, o sujeito me ligou um tempo atrás, bastante tempo atrás, dizendo assim, oi, tal, você é o telefone tal? Sim. Então, eu estou aqui de uma rede tal, que você preencheu um cupom. Eu nunca preencho cupom, tá? Isso é parte da minha natureza. A Eleni preenche se ela quiser, eu não preencho. Pode ser para ganhar um avião. Já teve shopping já que já sorteou avião. Eu tenho um amigo que vocês conhecem também, que ganhou um carro no sorteio de um shopping, né? Você ganhou um presente. Você foi sorteado aqui e ganhou um presente. Eu não preciso ganhar presente para ser automotivado. Eu não preciso de presente. E eu falei para ele assim, eu não tenho interesse. Ele falou assim, como assim você não tem interesse? Você ganhou um brinde, um presente, um brinde. Então, eu estou dizendo que eu não tenho interesse. Mas você não sabe o que é. Não importa o que seja. Eu estou dizendo para você que eu não tenho interesse. Ele falou assim para mim, e se for um carro? Você fica com o carro para você. Ele bateu o telefone na minha cara, né? O que eu quero dizer com isso? Que a minha motivação não está em ganhar um carro de ninguém. E eu não sou idiota, né? Talvez alguém seja, mas eu não. Você não vai ligar na minha casa dizendo que eu ganhei um carro. Você vai ligar na minha casa dizendo que eu ganhei um carro? Você está de brincadeira comigo, né? Só que, às vezes, quando o sujeito tem uma automotivação para conquista, para grandeza, para ganhar o máximo com o mínimo de esforço, ele quer que Deus abençoe ele para ele ser rico, para ele comprar um carro do ano, para ele ter uma casa não sei aonde, e Deus vai me abençoar, me prosperar, e eu vou... Aí o cara liga para ele oferecendo para ele um carro, ele fala, foi Deus que me mandou. Aí a ambição dele, a motivação dele é uma motivação, vamos chamar aqui de material, aí ele toma um capote, né? Assim, é o que eu estou dizendo isso. Eu não preciso de nada disso. Aliás, Luiz sabe muito bem disso, né? Luiz é um amigo dele. Ô Isaías, Isaías, gostaria de perguntar se tem diferença entre motivação e incentivo, nesse caso de a pessoa te ligar dizendo que você ganhou alguma coisa. Você então, pode ser incentivado a aceitar? Sim. A motivação ela é interna, o incentivo ele é externo. Ó, vem, você não faz isso com os bebês quando tá andando, aprendendo a andar? Ó, vem, papai, ó o doce, ó, vem. O incentivo é uma coisa externa, que ele ativa a sua motivação interna, ou não. Entende? Então, se o sujeito quer ser rico a qualquer custo, esse incentivo é a isca no anzol, né? Opa! Finalmente chegou a oportunidade. Então, eu vou precisar... Então, o sujeito está te atraindo. Se eu tenho uma motivação que vai naquela direção, se o meu desejo interno é aquilo, aí eu vou atrás daquele incentivo. Eu não preciso de incentivo nenhum para viver. Quer dizer, os incentivos que eu preciso, eu já tenho. Então, não tem nada que eu queira. Não é todo mundo que minha terapeuta pega no meu pé por causa disso, tá? Só para deixar claro. Como assim, Zé? Você não quer nada? Não, eu não quero. Você não tem sonho? Não, eu não tenho.
Você não deseja alguma coisa? Não, eu não desejo. Não como alguma coisa a seguir. O que eu desejo, eu já tenho. Eu desejaria que tivesse 50 pessoas aqui, eu tenho meia dúzia. Para mim, está ótimo. Se essas pessoas que me ouvem hoje, elas conseguirem se valer disso, a fim de sua vida ser minimamente transformada, eu rolo no chão de alegria. Então, mas se eu te der R$1.000, você não faz isso melhor? Não, não vou fazer isso melhor. Eu vou fazer sendo pago por R$1.000, mas vou fazer igual. Entende? Então, aliás, é importante isso, você prestar atenção em como você reage aos incentivos que a vida vai lhe apresentando. E às vezes as pessoas falam, esse incentivo foi Deus que me deu, né? E às vezes é só o diabo que se pintou de branco e está balançando o negócio para você, né? Mas você entende? Então, o incentivo, você não pode depender do incentivo. Essa é a ideia. Tá bom, gente, valeu aí, eu não gosto, sempre quero terminar num ponto aqui que não seja muito cansativo para vocês, mas o meu WhatsApp está lá, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só perguntar, tá bom? Foi bom estar com vocês aqui, espero que de alguma forma tenha contribuído aí, tá bom? Abraço a todos e todas, até mais. Tchau, tchau, valeu, Luiz, valeu, galera.